Mas que menina moleca, mas que moleca maluca. É uma levada da breca, ela é uma lelé da cuca. Ô moleca lê, que maluca lá, ela... Boa tarde, turminha da alegria, tudo bem com vocês? Bom, e aí, como passaram o final de semana? A Pro passou bem, ela tava muito feliz esse final de semana, porque sexta-feira eu vi alguns dos nossos pequenininhos da turminha da alegria. Fiquei muito feliz, turminha, de ver vocês, matar um pouquinho essa saudade, né? E presentear vocês com um presentinho pequenininho, é um mimo, mas foi feito com muito amor e muito carinho. Espero que vocês gostem desse jogo do dominó. Ele é um pouquinho diferente porque ele é feito, além de ser feito de EVA, ele também tem formas geométricas, né? Quem conseguiu aí jogar ele, disse que deu certo, deu tudo legal. E tem aquela caixinha bem bonita para depois, se você quiser guardar alguma coisa, também fica de lembrança, tá bom? Que delícia! Bom, além, turminha, disso, vocês pegaram aquele kitzinho que tem muita atividade bem bacana que a gente vai fazer durante essa semana e a outra semana. A outra semana vai ser um pouquinho mais curta, porque tem uma coisa chegando, que é um dia especial, que é dia 12 de outubro, que é Dia das Crianças. Nós vamos falar também sobre o Dia das Crianças, mas antes de falar do Dia das Crianças, a gente vai continuar falando sobre as plantas. Afinal, nós estávamos trabalhando sobre as plantas, não é verdade? Então, hoje tem uma atividade bem bacana que vocês vão plantar num vasinho que a Pro entregou para vocês, tá bom? Então, chega de conversa e vamos lá para a atividade de hoje? Bom, turminha, vamos lá então. Lá no nosso saquinho, a Pro deixou para começo essa folhinha colorida que tá com um recadinho falando que essas atividades do kit de outubro tem essa folhinha que é um alfabeto. Esse alfabeto vocês já conhecem, que é o alfabeto que a gente fala que é a letra que tá na caixa alta, letra bastão. Mas o que a Pro trouxe desta vez? Aqui embaixo a Pro colocou o alfabeto, só que com a letra minúscula, por conta que agora vocês vão ver em algumas atividades que eu vou enviar que vai estar essa letrinha aqui, esse alfabeto, que é o mesmo que esse, só que às vezes vocês acabam confundindo algumas letrinhas, tá? Por isso que a Pro trouxe esse daqui para vocês terem como base. Quando tiver alguma dúvida em alguma letra, vocês olhem. Porque a partir de agora, alguns livros de leitura vai ser nessa letrinha. Então, a gente já vai começar a acostumar com ela, tá bom? Que é uma letra que a gente utiliza bastante. Então, tem o alfabeto que você já conhece e aqui embaixo o mesmo alfabeto. Só muda a escrita. Um está com as letras maiúsculas e esse com as letras minúsculas, tá bom? Então, a gente vai começar, a Pro vai trazer algumas atividades com essas letrinhas para vocês acostumarem com elas. É normal no começo a gente ter um pouquinho assim de dificuldade para ler essas letrinhas, porque elas são um pouquinho diferentes, mas logo logo vocês se acostumam, tá bom? Aí, a partir disso, a gente pode ir para a atividade de hoje. Hoje é dia 5 de outubro, então a gente vai pegar lá do nosso pacotinho atividade do dia 5 de outubro. Hoje a gente tem o livro de matemática também, a página 110 e 111. Mas, além disso, a gente tem bastante coisa bem bacana para fazer hoje, tá bom, turminha? Então, vamos lá. Lembra que a gente estava falando sobre as plantas? A gente vai continuar falando sobre as plantas. A gente viu na sexta-feira falando um pouquinho dessas partes das plantas, né? Da raiz, do caule, da folha, que ela gera frutos e por aí vai. Mas cada tipo de flor, de planta, ela tem um lugar que ela costuma viver. Então, elas têm diferentes ambientes, tem planta para cada lugar. Aí, as plantas podem viver, no caso, na terra, que são as plantas terrestres, como as árvores. Tem as plantas que são aquáticas, que é igual a Vitória Régia. Lembra que a gente aprendeu um pouquinho sobre a Vitória Régia lá no folclore?
Então, ela é uma planta aquática. E a aéreo, que é a orquídea, são plantas que elas vivem penduradas, né? Então, elas vivem penduradas em alguma árvore ou em algum lugar, essas plantinhas, tá? Por isso que a gente chama elas de aéreas, ok? Não é porque elas saem voando, mas é porque elas vivem no ar, tá? As plantas que vivem na terra são chamadas de terrestres. As plantas que vivem na água são chamadas de aquáticas. E as plantas terrestres, que se desenvolvem em cima do solo e cujas raízes se prendem no caule de outras plantas, são chamadas de aéreas. Então, é aquilo que a Pro falou, por exemplo, a orquídea, ela é grudadinha, ela se gruda numa árvore ou em outra planta, né? As raízes dela, ela vai lá e fica fixada nesse lugar, por isso que a gente chama de aérea, tá? Aqui embaixo, você vai fazer um desenho de uma planta e escrever o nome do ambiente em que ela vive. Então, dá uma observada em casa, ou até mesmo uma planta que você conhece, que você gosta muito, e desenha aqui pra Pro, tá bom? E você coloca o nomezinho dela e me diz se ela é terrestre, se ela é aquática, se ela é aérea, tá bom? Por exemplo, se a Pro fosse desenhar, a Pro desenharia um girassol, porque eu acho tão bonito um girassol. E aí, eu desenharia um girassol, escreveria girassol. E o girassol, ele é o quê? Terrestre, aquático ou aéreo? Hum? Isso, ele é terrestre, né? E ele é terrestre, mas ele fica bem comprido, olhando para o sol, né? Então, a primeira parte vocês vão fazer esse desenho, ok, turminha? Assim a gente pode virar a nossa folha. Aqui na folha de trás, nós vamos recortar e pintar as imagens e completar o quadro abaixo. Então, aqui a gente tem escrito algumas coisas que representam a imagem. Aqui a gente tem várias imagens, só que a gente tem que seguir a sequência. Por exemplo, fala assim, uma semente é gerada. O 2, essa semente será plantada. Após algum tempo, essa semente germina. E depois, uma planta irá se desenvolver. Após o crescimento, ela dará flores. E as flores depois darão frutos. Então, olha lá, a gente tem aqui uma árvore com frutos, outra com flores, aqui, ó, sendo germinado, ó, nascendo, né? Aqui uma semente que foi gerada, né? Depois uma semente que foi plantada e ela vai se transformando, né? E ela vai se desenvolvendo, então a gente vai pintar primeiro, para depois recortar e colar nos espaços certos. Porque se vocês recortarem, colarem, na hora que for pintar, vai acabar rasgando a folhinha. Então, tem que fazer primeiro a pintura, ok? Quando eu terminar essa parte, eu vou para a parte de trás. A parte de trás fala assim, ó. Agora é a sua vez de botar a mão na terra. Vamos plantar no vaso a sementinha que você recebeu da professora. Registre esse momento com uma foto. Então, turminha, a Pro enviou, né, para vocês um vasinho com terrinha, com a sementinha. E agora é o momento de vocês plantarem, tá bom? Então, planta bem bonitinho ela dentro do vasinho, depois registra com uma fotinho, manda pra Pro essa foto e também, se quiser, ó, revela essa fotinha para colocar ela aqui, ou caso não dê, podem estar desenhando esse momento da plantação, tá bom? Agora, a gente vai ter que acompanhar esse crescimento da plantinha, tá? Então, a gente tem que ter alguns cuidados, por exemplo, a gente tem que regar a plantinha, tem que receber um pouquinho de luz solar, tem que adubar, e depois, nossa, essa plantinha vai crescer e vai ficar tão bonita, mas para isso a gente tem que ter bastante cuidado, não é? A Pro vai cuidar da plantinha dela aqui, e vocês cuidam da plantinha de vocês aí, tá bom? E aí, depois a gente vai ver como vai ficar linda a nossa plantinha. Quando a gente terminar a folhinha, a gente tem um livro de matemática para fazer, tá bom? Então, ainda não acabou as nossas coisas. Hoje a gente tem a página 110 e 111.
tá? Então, vamos lá para essa página e depois a gente planta a nossa plantinha. Os números na cidade. Observando bem, você percebe que há muitos números nas cidades e que eles têm diferentes usos. Então, olha aqui, turminha, tem uma cidade aqui e ela tem vários números, ó. Tem número na casa, tem número aqui no coco, tem número na placa do carro, tem número aqui, ó, nessa placa que diz hora, diz o grau, né? Se tá calor, se tá frio. Tem várias coisas que a gente utiliza os números. Aqui fala assim, agora responde. Há números nas casas? Será que eles indicam quantas casas há na rua ou tem outra finalidade? Então, para que servem os números que a gente tem nas casas, turminha? Vocês vão escrever aqui para Pro, tá? A gente sabe que não é para indicar a quantidade de número, de quantidade de casas, é para outra coisa, não é? B. Encontre na imagem números que informam preço, hora e temperatura. Então, o que tá dizendo o preço, o valor aqui, ó? Quanto que custa? O que tá dizendo a hora? Onde que tá isso? E quanto tá dizendo a temperatura, tá? Você vai escrever aqui para Pro. E depois, a medida da temperatura corresponde a frio ou calor? E aí, aqui tá 28 graus. Será que é frio ou será que é calor? O que vocês acham, turminha? Vamos colocar a resposta aqui. Lembra que quando começa a ficar bem assim, pouquinho, é porque tá bem frio, né? Por exemplo, -1, 0 grau, é um frio horrível. Mas também quando tá 8, quando tá 10, também tá frio, tá? Então, em 28, vai estar frio ou calor? O que vocês acham? Coloca a resposta aqui para Pro. Depois a D. Observando o relógio e a cena, você conclui que é manhã, tarde ou noite. E aí? Será que tá de manhã, tá de tarde ou tá de noite? Aí, aqui na E. Para que servem os números das placas dos ônibus e dos carros? Para que será que tem placa com número, hein, turminha? O carro da mamãe, o carro do papai, eles têm placa, né? E eles têm um número. Para que será que é aquele número, hein? Vamos descobrir e colocar aqui a resposta? Por último, perto da barraca que vende coco, há 4 lixeiras coloridas. Elas são usadas para o despejo de material reciclável. Você sabe por que é bom reciclar materiais? E aí? Olha as latinhas aqui coloridas. Vocês sabem por que é tão importante a gente reciclar os materiais? Além da gente cuidar, né, do meio ambiente que é tão importante, não é, turminha? E super ajuda, né? As plantas, nós mesmos. É muito bom reciclar, porque vai melhorar o nosso meio ambiente. Assim que terminar de responder essa daqui, vocês vão ter terminado. E aí, vai ter terminado a folhinha também. E quem não plantou o vasinho, pode ir lá plantar, que a Pro vai plantar o dela agora. Ô moleca lê, que maluca lá. Ela diz que cata jaca num pé de jacarandá, que matou um tatu do tamanho de um tamanduá. E que bumba, meu boi, é o bumbum de um boi bumba. Mas que menina moleca, mas que moleca maluca. É uma levada da breca, ela é uma lelé da cuca. Ô moleca lê, que maluca lá. Esperta que é danada, é doidinha pra dançar. Chamou o batuntando, butantã pra batucar. Agora inventou moda de jogar bola, olha lá. Olha ela, molequinha, vai lá, dribla, olé, olê, olá, pula, passa, corre. E aí, turminha, o que vocês acharam de fazer a plantação hoje, de fazer a atividade? Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, é só falar com a Pro, tá bom? A gente tira essa dúvida. E, além disso,
tira uma fotinha de você plantando, bem bonitinho, e lembra de cuidar dela, ó, precisa de bastante água, né, mas não tanto assim, precisa de um pouquinho de sol, e a gente vai cuidando juntinho, eu da minha plantinha e você da sua, que logo, logo a gente vai ver ela florescer. Então, um beijão imenso pra vocês e até amanhã! Mas que menina moleca, mas que moleca maluca, é uma levada da breca, ela é uma lelé da cuca. Ô moleca lê, que maluca lá.